O coração humano. Sabemos que está lá. Podemos senti-lo funcionando. E sua existência é documentada há milhares de anos. Mas durante muito tempo a ciência médica não tinha ideia do que o coração fazia e muito menos sabia como tratá-lo em caso de problemas. Olá, eu sou Noah Wiley. Bem-vindo ao Desafios e Milagres da Medicina, a história de pessoas cujas incríveis descobertas salvaram incontáveis números de vidas e que, com frequência, causaram muita polêmica ao longo dos séculos. Nosso programa começa com Jim Snow, um homem cujo coração experimentará tudo o que a medicina moderna tem a oferecer. E através de sua história, percorreremos o tortuoso caminho de inovações médicas que nos levou ao ponto em que um coração doente pode ser curado ou até substituído. Terça-feira, 11h18 da manhã. O Dr. James Snow tem 70 anos. Até um ano atrás, sua saúde era quase perfeita. Mas após praticar medicina por mais de 40 anos, ele está pronto para assumir um papel pouco familiar, o de paciente cirúrgico. Unfortunately, I hadn't had anyone listen to my heart for about 15 years, and then had a dental procedure done. Snow desenvolveu uma infecção conhecida como endocardite 10 bacteriana. days later, I developed the fever that goes along with the endocarditis. A infecção começou a devorar a válvula cardíaca de Snow. Isso o levou ao cirurgião cardíaco Stephen Colvin. The infection that took place in the heart caused particles to build up on the mitral valve. That the cords have ruptured from the infection and the leaflet is flopping around. Na maioria dos hospitais, os médicos abririam o tórax de Snow e substituiriam a válvula danificada. Mas ele escolheu o Dr. Colvin porque fará o que poucos cirurgiões podem fazer. Usando tecnologia de ponta, ele reconstruirá a válvula de Snow através de uma pequena incisão na lateral da caixa torácica. What we're going to have to do is repair the part of the valve that has the ruptured cords on it, fix the tissue together, and then we'll support the area around the valve with a band. Esta cirurgia, como qualquer outra, depende do conhecimento preciso e detalhado que temos do corpo humano. Mas até meados do século XVI, os médicos tinham um conhecimento superficial e muitas vezes incorreto da anatomia humana. E nada teria mudado, não fosse por um arrogante e ambicioso estudante de medicina tão obcecado em compreender a constituição interna do corpo humano que arriscou ser difamado, preso e até morto para obter este conhecimento. You see, dissection of human bodies had been forbidden ever since the beginning of known time, so that everything that was known about human bodies was derived from animal dissections. Mas quando um jovem belga chamado André Vessalio começou a estudar medicina em Paris na década de 1530, ele se interessou imediatamente pelos segredos do corpo humano. So what he did is that in the middle of the night, he went into Parisian cemeteries and actually stole bodies there, stole bones, so that he could examine the bones. He was breaking the law. The biggest challenge that Vesalius tells us was not so much the authorities, even though he shouldn't have been doing this. It was dealing with the dogs that were roaming the cemeteries. And in fact, in his later account, he tells us that one night, in the middle of the night, he went into a Parisian cemetery with a friend when they were attacked by savage dogs. Em 1537, Vessalio trocou Paris pela renomada Escola de Medicina de Pádua, no norte da Itália, onde concluiu seus estudos. Shortly after getting his medical degree there, he was actually appointed the head of the Department of Anatomy and Surgery. And for 5 years, he spent non-stop dissecting human bodies. Embora a dissecação não fosse uma prática comum, em Pádua o acesso aos corpos era um pouco mais fácil. The fact is that in the late 15th century, I think it was 1489 or something like this, Pope Sixtus IV published a papal bull in which he said that local bishops could decide to give bodies of people who died intestate or in prison or whatever to anatomists and to artists.
Dia após dia, Vesálio tomava o anfiteatro de operação da universidade, cercado por alunos que lotavam as arquibancadas. Com o ar repleto de mistério e tomado pelo odor de carne em decomposição, ele abria o cadáver na mesa à sua frente, desvendando os segredos do corpo humano. Embora não estivesse violando a lei da igreja, a prática de Vesálio estava longe de ser aceita, pois ele estava ignorando 1.400 anos de dogmas médicos. Até então, tudo que era conhecido e ensinado sobre anatomia vinha das escrituras de um único homem, o grande Galeno. Galen was a 2nd century Greek physician who had an enormous output, did a lot of work, did a lot of experimentation with animals, and he extrapolated a lot of what he learned from animals to humans. Vesalius really was trained in classic Galenic anatomy and Galenic medicine. But when he went to Padua and started dissecting bodies, he found that there were many things that he was seeing with his own 2 eyes that were not in agreement with what the Galenic texts were teaching. And he couldn't figure it out. He was absolutely lost. Por séculos, a palavra de Galeno fora tratada mais como texto religioso do que científico, e ninguém se atrevia a contradizê-la. Galen was the most powerful medical figure of his time. What was paradoxical about Galen was that he was a wonderful physiologist, but at the same time, he was a bombastic, authoritative fellow who essentially made things up if there was a gap in his knowledge. Mas como as falhas de Galeno permaneceram desconhecidas por 1.400 anos? Em primeiro lugar, durante a Idade Média, não foi feita nenhuma pesquisa nesse sentido. E quando o estudo da anatomia finalmente começou, as poucas dissecações eram feitas por barbeiros, enquanto o médico sentava-se em um trono, lendo o texto de Galeno em voz alta. Agora, Vesálio estava fazendo suas próprias dissecações, vendo tudo em primeira mão e, o que é pior, dizendo que o rei estava nu, que o grande Galeno estava errado. Vesalius comes along and he does something that seems to be totally out of keeping with what everybody believes, so he's going to be reviled by the anatomists. Vesalius's contribution and Vesalius's sin were one and the same, that he dared to disagree with Galen, and he not only dared to disagree with Galen, but he dared to point out that Galen had said fraudulent things. He accused Galen of dishonesty. And of course, can you imagine what that must have done to the doctors of the time? Vesálio já havia conquistado a reputação de herege entre os colegas. Mas em 1543, aos 29 anos, ele correria um risco ainda maior. Ele decidiu ir a público para desmascarar Galeno e mostrar ao mundo os frutos do seu trabalho. Vesálio começou a escrever um livro, o primeiro atlas de anatomia humana da história. E não seria um livro qualquer. It was over 700 pages long, with over 200 illustrations. And he entitled this De Humani Corporis Fabrica Librimus Septem, which actually means concerning the structure of the human body in 7 books. And this was this fabulous book. In fact, it has been hailed by some of the greatest physicians as the greatest medical book ever published. It broke new ground in the way the body was presented. It's a very beautiful, big book with gorgeous plates in them. Some of these plates are figures showing the muscles, and the skin is removed and the muscles are shown and in successive plates all the way down to the skeleton. They are beautifully done. They're beautifully executed in the best artistic quality of the day. Vesálio continuou sendo difamado em alguns círculos, mas seu livro foi considerado uma obra-prima e lhe rendeu fama internacional. The book is not only a triumph of anatomical study, it's a triumph of the art of making books.
So what we've got here is a landmark in pedagogy, a landmark in anatomy, and a landmark in the art of creating a book. Without the Fabrica, I don't know that we'd know very much about Vesalius. I think people were so taken with the beauty of the Fabrica that he was heralded as the father of modern anatomy. Quando reencontrarmos o Dr. Snow, ele estará se submetendo a um procedimento de rotina, mas que em 1929 chocou o mundo da medicina e levou seu inventor à ruína. Quarta-feira, 10h10 da manhã. Em 24 horas, a válvula cardíaca de Jim Snow será consertada. Hoje, o cardiologista Fred Fate está realizando um procedimento para verificar se não há outros problemas. So just put a little dye in the catheter so it can see. É um cateterismo cardíaco e envolve injetar corante nos vasos sanguíneos ao redor do coração para que eles apareçam mais na radiografia. Don't breathe, hold your breath. Breathe. Hoje, o cateterismo cardíaco é um procedimento de rotina. No ano passado, o Dr. Fate e sua equipe o realizaram quase 1000 vezes. Então é difícil imaginar que há apenas 100 anos, tudo isso não era somente impossível, era impensável. You know, if you ever watch any of these horror films from the 30s, which are my favorites, there's always a point in the film where someone says about the mad professor, we shouldn't go there. This is something that God has ordained, and man should not go beyond that. And there was that kind of feeling about the heart. Em 1880, um dos maiores cirurgiões europeus teria dito: o cirurgião que tentar suturar um coração merece perder a estima de seus colegas. E até os anos 20, só alguém com imaginação, coragem e um pouco de loucura ignoraria este aviso. Esta descrição se aplicava a um jovem médico alemão chamado Werner Forssmann. Forssmann, as a student, had seen this drawing of a tube inserted in the jugular vein of a horse. What was being done here were the original measurements of blood pressure. Forssmann told me many, many years later, when I interviewed him, that this was the impetus for what he did. Forssmann ficou obcecado com a ideia de que se um tubo fosse inserido no coração humano, poderíamos injetar medicamentos ou até um corante para tornar o órgão mais visível no raio-x. Então, em 1929, quando iniciou sua residência no Hospital da Cruz Vermelha de Eberswald, estava ansioso para testar sua teoria. He had talked it over with colleagues and with his professors and with the head of the hospital where he was interning, and they had all forbidden him to experiment on anyone. And so Forssmann got more and more obsessed with this idea. Forssmann concluiu que, se não podia experimentar com pacientes, usaria a única cobaia que tinha, ele mesmo. Mas sabia que precisava agir em segredo. Agora o problema era obter o equipamento necessário, que ficava trancado na sala de operação, sob o olhar vigilante de uma enfermeira chamada Gerda Dietzen. He convinced Nurse Dietzen through multiple dinners and, as he said, prowling around like a cat. And she agreed and was enthusiastic, but she also thought she was going to be the subject. Forssmann, obviamente, tinha outras ideias. Forssmann went to the operating room, mapped out everything, and strapped Nurse Dietzen to the table, operating room table, so that she'd be prepared in her mind to be the subject. But he had a different motive in mind. He wanted her out of his way. And he went off to the tray out of her sight, nicked the skin in his elbow crease, and cut into the vein, and inserted the tube. He unstrapped Nurse Dietzen, who, to her horror from expectation, found that he had done it on himself, not on her, and she had been duped. Sem nenhuma explicação, ele a agarrou pelo braço e saiu da sala de operações. They went into the basement where the X-ray department was, and there he wanted to have an X-ray taken to prove that the tube was in his heart.
But then a friend came in and looked and saw what this crazy thing that he was doing and was going to try and pull the catheter out. And Forsman said he had to kick him in the shins to stop him from pulling the catheter out. Forsman was yelling, 9, get out of here, leave me alone, let me get the x-ray. And for all anyone knew at the time, I mean, by shoving a catheter up there, I mean, he could have easily developed an arrhythmia and died on the spot. Mas Forsman conseguiu tirar o raio-x e, como podemos ver, seu plano deu certo. Armado com esta prova irrefutável, Forsman acreditava que entraria para a história da medicina. Ele deixou o pequeno hospital em Eberswald e se mudou para Berlim, onde publicou o resultado da experiência e conseguiu uma vaga no famoso hospital Charité. His superior at the time was a very famous and imperious German surgeon named Ferdinand Sauerbruch. Sauerbruch was sort of the Pope of German surgery at that time. Forsman arrived assuming that he would be able to carry forth his research that he couldn't do in a small hospital in Eberswald, but things just didn't go Forsman's way. Poor Forsman, when he was in the Charité clinic in Berlin with his boss Sauerbruch, I mean, he was felt to be an idiot. I mean, that he was doing something so outrageous that no one would ever think of doing. Sauerbruch became incensed at him. He said, what is this? This is some kind of a trick for a circus? It was in a short time, a matter of weeks to months, that Sauerbruch fired him. And back to Eberswald, Forsman went. Forsman deu continuidade à pesquisa, cateterizando a si mesmo 9 vezes, injetando contraste em seu coração para visualizá-lo melhor no raio-x e publicando diversos estudos. Mas seu trabalho continuou sendo ignorado pela comunidade médica. 2 décadas depois, o mundo da medicina finalmente alcançou Forsman. Em 1949, em Nova York, 2 médicos chamados André Cournan e Dickinson Richards descobriram um dos trabalhos de Forsman e retomaram seus estudos. Desta vez, a medicina estava pronta. When Cournan and Richards started to work, the early cardiac operations were being done, and people needed this information that putting a catheter in the heart would provide. We attended the first conference with Dr. Cournan presenting the right-sided catheterization. Our jaws dropped. This was something like, like seeing the man on the moon. It was received with extreme excitement. Here in cardiology, suddenly, we had a tool to diagnose and treat. Finalmente, em 1956, após ser humilhado e esquecido por 25 anos, Werner Forsman aceitou o Prêmio Nobel de Medicina, ao lado de Cournan e Richards, por seu trabalho extraordinário. Quando voltarmos, a equipe cirúrgica de Dean Snow prepara-se para combater o inimigo invisível que ameaça todos os pacientes. E conheceremos o médico do século XIX que foi condenado por descobri-lo. Quarta-feira, 8h15 da noite. Enquanto a cirurgia do Dr. Snow se aproxima, o hospital também precisa ser preparado. Antes que o Dr. Colvin faça a primeira incisão, um verdadeiro exército entra em atividade para enfrentar os inimigos invisíveis, mas mortais, que podem ameaçar a vida de Dean Snow: os germes. Em qualquer hospital moderno, dezenas de funcionários e centenas de milhares de dólares são utilizados anualmente na batalha sem fim contra estes adversários. Mas até meados do século XIX, ninguém sabia o que eram germes e muito menos que transmitiam doenças. Então, como podemos imaginar, o padrão de higiene não era o mesmo que aplicamos hoje. Surgeons generally would operate in butcher's uniforms with unsterilized instruments with dried blood on them. And so no one thought that this sterility or cleaning instruments really had any value. Tudo mudou quando um jovem e impetuoso húngaro chamado Ignaz Semmelweis mostrou ao mundo como isso era perigoso.
No inverno de 1846, Viena era a meca da medicina mundial e seu hospital mais famoso era o Allgemeines Krankenhaus. Lá, o jovem Semmelweis era o residente responsável pela clínica obstétrica. Há meses, um problema o torturava. Muitas mulheres aos seus cuidados estavam morrendo de uma doença conhecida como febre puerperal. There were hundreds of thousands of mothers dying in Europe every single year. No one knew why. So that became the great puzzle that all of the professors of obstetrics in Europe were looking at and had come up with all sorts of ideas about. Alguns acreditavam que a doença era causada pelo medo, outros que dependia de a mulher ser casada ou não. E alguns supunham que a culpa era de um misterioso miasma que acompanhava os médicos. Qualquer que fosse a causa, Semmelweis estava determinado a descobri-la. Sua primeira observação deixou-lhe perplexo. What was strange about it was that there were two lying in clinics, one of which was handled mainly by the physicians of the day, and the other by the midwives. The clinic that was handled mainly by midwives had a much lower rate of death among these poor women. A diferença intrigou Semmelweis. Por que a clínica dos médicos teria uma taxa de mortalidade tão maior? Ele deu início a uma série de experiências, mas não conseguiu isolar a causa, e a taxa de mortalidade em sua ala continuou crescendo. Semmelweis ficou deprimido. Então, no tipo de acidente que caracteriza tantas descobertas médicas, ele encontrou a resposta. He had a colleague named Kolechka who nicked his finger on an autopsy of one of these women, and Kolechka became infected and died. And so even though Semmelweis didn't know anything about germs or germ theory of disease, he suddenly realized that there was some type of a poison that was causing this condition. Semmelweis viu com clareza o que estava acontecendo. So these students would go and perform these autopsies on these dead women, and they would stick their hands into the wounds. They saw no reason to wash the gunk off their hands. They would go into the students' ward and examine these women who had just given birth and who had these open wounds from the delivery. Os médicos estavam levando os germes de uma paciente para outra em suas mãos sujas. Estavam matando as próprias pacientes. Semmelweis escreveu a um colega: "Só Deus sabe o número de mulheres que enviei prematuramente para o túmulo." Rapidamente, Semmelweis instituiu uma política de limpeza em sua clínica, forçando todos os médicos a lavar as mãos em uma solução clorada. Quase imediatamente, a taxa de mortalidade começou a cair, provando que Semmelweis estava certo. Mas, ao invés de transformá-lo em herói, sua revelação foi rejeitada pelos colegas. There were a series of reasons that could not possibly be accepted, and one of them was that to really understand this concept, you had to know certain principles of science that hadn't yet been discovered. I mean, today it's very easy for us to look at this and say, oh, weren't they stupid? What a terrible thing. But this was the way this was done in the 19th century. No one thought there was anything wrong with it. Semmelweis deixou claro que havia um problema e que eles eram os culpados pelas mortes das mulheres. So you get this man in their midst telling them all that they were murderers, and by refusing to accept his doctrine, that they were just going to kill more women and had been killing women always since the beginnings of their careers. So he was reviled. Diante da zombaria e do ridículo, Semmelweis entrou em depressão profunda, pediu demissão e voltou à Hungria. Well, you know, sometimes it's very bad to be right. But when you're right, and the rightness of what you've discovered makes others feel guilty, and you throw it in their faces instead of presenting it to them either scientifically or perhaps diplomatically, you can expect that the roof is going to cave in on your head. No caso de Semmelweis, foi o que aconteceu. A comunidade médica encarou suas acusações como delírios de um lunático.
No fim, ele realmente enlouqueceu e morreu confinado a uma instituição psiquiátrica. Apenas 30 anos após sua morte, ele teve o reconhecimento que merecia. Os vienenses que o haviam rejeitado transformaram-no em herói, e os húngaros o imortalizaram em sua cidade natal, Peste. A statue was erected in his honor, and the statue shows him standing tall with a book under his arm and a newly delivered mother sitting at his feet, holding a child and looking up adoringly at him. He actually did make a significant discovery, but it was left to others, to finally adopt it. He's one of the great tragic figures in medicine. Nosso paciente, Jim Snow, estará em sono profundo antes que o médico faça a primeira incisão. Mas quando voltarmos, exploraremos o terrível mundo da cirurgia antes da anestesia. Quinta-feira, 7h15 da manhã. Todas as precauções foram tomadas e o Dr. Snow está pronto para a cirurgia. Any history of diabetes? A operação de 5 horas para consertar sua válvula cardíaca começará em instantes. So we're going to get started very soon. Okay, going to bring you into the operating room. Mas, antes que o cirurgião encoste um dedo no paciente, John Ostrovsky, o anestesista, o conectará a uma bateria de monitores, sondas, medidores e tubos de gás. Some medications through the intravenous, and you'll drift off to sleep, and we will see you later on today. Just a little oxygen to breathe, okay? Sure. Durante a cirurgia de 5 horas, o Dr. Ostrovsky poderá controlar e monitorar o nível de anestésico e o efeito que ele tem sobre o paciente. Deep breath. Starting to feel like you've had a glass of wine yet, or not quite? No. No, okay. Just relax and think of some nice, pleasant thoughts, perhaps where your next vacation's going to be. And we'll take care of the rest, okay? Dr. Snow? Okay, very good. Passar por uma operação é algo assustador. E se houver algum problema? Pode haver complicações. A única certeza é que enquanto a cirurgia ocorre, nós estaremos dormindo sem sentir dor alguma. Mas imagine submeter-se a uma operação sem qualquer anestesia. Até meados do século XIX é o que todos os pacientes cirúrgicos enfrentavam. Sometimes the surgeon would have to drag you in by the neck, but you'd go to a room, usually either on the top floor of a hospital or in the basement, because that way the outside world couldn't hear your screaming. Often you were trussed like a chicken getting ready for roasting so that your limbs and the rest of your body was immobile, or 6 or so burly men would come along and hold you down. The physical pain was maybe over quickly. What was particularly horrifying was that the mental pain went on for the rest of your life. People talked about the fact that they couldn't get the sound of their limb falling on the floor out of their mind. Por causa da dor, a rapidez era a qualidade mais valorizada em um cirurgião. Dr. Robert Liston was one of the great speed demons of surgery. He could amputate a leg, and if you took a pinch of snuff, you would miss the amputation. But all surgeons of the time had to work that quickly because the pain of a surgical operation without anesthesia is so severe that you could easily die of shock. Very few people can take that type of intense pain for more than a few seconds. Finalmente, em meados do século XIX, a era da cirurgia em pacientes acordados estava para chegar ao fim. Em um dia frio do outono de 1846, o Dr. John Warren, cirurgião-chefe do prestigiado Hospital Geral de Massachusetts, entrou na sala de operação cercado de alunos e colegas. Ao meio-dia, ele removeria um pequeno tumor do pescoço de um jovem chamado Abbott. Para Warren, um cirurgião veterano, seria uma operação relativamente simples, mas que mudaria para sempre a forma como as cirurgias são realizadas.
As atenções estavam voltadas para William Morton, um estudante de medicina oportunista, dentista de meio período e fabricante de dentes falsos, que convencera o Dr. Warren a deixá-lo demonstrar seu novo remédio para a dor cirúrgica. Warren prepared the patient in front of the audience of doctors and students in an amphitheater and waited for Dr. Morton, who didn't show. And then they waited and they looked at their watches and where is Morton? I mean, this is his big moment. This is Massachusetts General Hospital and he's late. Finally, he came running up the stairs just as Dr. Warren had the scalpel ready to go. And Dr. Warren bowed and with all the sarcasm at his command, he said, "Your patient is ready, sir." Com movimentos lentos e deliberados, Morton apresentou um estranho objeto de vidro criado por ele mesmo, que havia terminado de construir poucos minutos antes da operação. Com a sala tomada pelo odor de óleos aromáticos, Morton posicionou o objeto sobre o rosto do paciente e começou a administrar a poção. Quando os braços do Sr. Abbott amoleceram e ele entrou em sono profundo, Morton voltou-se para o Dr. Warren e disse, retribuindo o sarcasmo, "Senhor, o seu paciente está pronto." And Dr. Warren performed the operation in total silence, in what we might call beautiful silence, because there was only the relaxed, deep breathing of the patient to be heard in the ether dome. During the surgery, he appeared to show no signs of pain or reaction, was calm, which was unlike patients that Dr. Warren would have operated on before, and to everyone's astonishment, showed no evidence that he had felt anything. When the operation was through, Dr. Warren addressed the waiting audience and said, "Gentlemen, this is no humbug." Assim começou uma nova era. Morton inventara uma substância que mudaria para sempre a técnica cirúrgica. Mas o golpe de Morton foi desmascarado. Na verdade, o líquido no frasco, com o cheiro disfarçado por perfume, era apenas éter, uma substância conhecida há centenas de anos. Na época existiam dois anestésicos, o éter e o óxido nitroso, também conhecido como gás do riso. Ambos eram populares como drogas de uso recreativo. Baratos e de fácil acesso, eram inalados por adolescentes, estudantes de medicina e aristocratas. People came through in traveling shows at form of entertainment and used ether or nitrous oxide and invited participants from the audience to come up and breathe the gases. Tanto o éter quanto o gás do riso estavam em toda parte, mas ninguém havia percebido que podiam ser a solução para a tortura da dor cirúrgica. Finalmente, um dentista chamado Horace Wells percebeu. Wells havia participado de uma demonstração de gás do riso em uma festa local. Horace Wells noticed that one of his co-participants had gashed his leg on stage and never felt any pain or reaction to it. So he wondered, could this be used in his practice in dentistry? Então, por que Wells não recebeu o crédito pela descoberta da anestesia? Bem, quando ele demonstrou sua técnica no hospital de Massachusetts, as coisas não correram tão bem. Unfortunately, he didn't use a sufficient amount of nitrous oxide and the patient experienced pain and everybody ridiculed him. E quem estava lá para testemunhar este fracasso? O antigo sócio de Wells, William Morton. Morton, que tivera uma carreira proveitosa como estelionatário antes de entrar na medicina, estava sempre atrás de uma forma de ganhar dinheiro fácil e imediatamente viu uma mina de ouro. Mas ele precisaria de ajuda e decidiu visitar seu ex-professor de química, o mundialmente famoso Charles Jackson. They had a very carefully worded discussion in which Morton tried to extract as much information as he could about nitrous oxide. Dr. Jackson said, "Well, instead of using nitrous oxide, which is a little hard to control, what you really should use is ether, sulfuric ether. One dose will really put someone out." Todas as peças estavam no lugar. Morton roubara a ideia de Wells de operar sem dor e Jackson o aconselhara a usar éter. Ele estava pronto para a grande estreia. He was a con man, but sometimes science needs a con man. And I think that in any case, Horace Wells needed someone with the kind of greed and
avarice that William Morton brought to the unwilling collaboration that led to the discovery of anesthetics. Quando a notícia da cirurgia sem dor se espalhou, Morton, Wells e Jackson disputaram o crédito. E Morton, como sempre, tentou obter lucro. Mas por mais que se esforçasse, nunca recebeu um centavo pela descoberta que acabou arruinando sua vida. He sank lower and lower until he was not much more than a beggar at the end of his life, and an article came out in Atlantic Monthly magazine that barely mentioned his contribution to the discovery of ether, gave all the credit to Dr. Charles Jackson, and this crushed him. Pouco tempo depois, ao atravessar um parque de Nova York com sua esposa, Morton teve um ataque psicótico, saltou da carruagem e se atirou no lago. Sua esposa o levou ao hospital, mas ele já estava morto quando chegaram. The chief surgeon showing the students through the wards noticed Morton, and he sort of introduced him posthumously to his students, and he said, "Gentlemen, you see before you a man who has done more to relieve suffering than any American who has ever lived." Ironicamente, a substância que aliviou a dor de milhões de pacientes parecia carregar uma maldição, deixando um rastro de sofrimento em seu caminho. No fim, Wells e Jackson não tiveram um destino melhor do que o de Morton. Wells cometeu suicídio aos 33 anos e Jackson ficou louco e morreu em uma instituição psiquiátrica. So the discovery, I don't mean to turn this into Greek mythology, but it was almost as though pain were some kind of god that had received a death blow from these three men, but on the way down, cut each of them down too. Because there was something haunting in the way that none of them came out unscathed. Quando reencontrarmos Dean Snow, os médicos terão de parar seu coração para realizar a complexa cirurgia. E também conheceremos o médico que passou a vida tentando descobrir como fazer isso. Quinta-feira, 9 da manhã. Dean Snow dorme tranquilamente sob o olhar vigilante da equipe de operação. Como é impossível operar um alvo em movimento, é preciso parar o coração de Dean antes que o Dr. Calvin possa consertar a válvula mitral. A maior e mais impressionante máquina da sala de operação entra em atividade, o coração-pulmão artificial. Drop the table, please. O coração-pulmão artificial, ou oxigenador cardiovascular, é exatamente o que o nome sugere. Ele assume as funções do coração e dos pulmões, enquanto o coração do paciente para de bater. And it's going to then go flatline. Ao longo das 3 próximas horas, a máquina oxigenará e fará o sangue de Dean circular, enquanto o Dr. Calvin trabalha em um coração absolutamente imóvel. Finalmente, a operação é concluída e é hora de trazer o coração de Dean de volta à vida. Shut it off. Okay, so we're off the heart-lung machine. The patient is perfusing his own body. The heart's beating well. Para entender como este fato é extraordinário, basta saber que até os anos 60, quando o Dr. Calvin entrou na faculdade de Medicina, a cirurgia cardíaca era uma nova fronteira. Enquanto as intervenções nos outros órgãos progrediram aos saltos na primeira metade do século XX, a cirurgia cardíaca ficou para trás por um motivo simples. Era impossível parar o coração sem matar o paciente. Poucos se sentiram tão frustrados quanto um jovem residente cirúrgico chamado John Gibbon. No outono de 1930, Gibbon tinha uma bolsa de estudos junto ao eminente cirurgião Edward Churchill no Hospital Geral de Massachusetts. Certa noite, ele deveria ficar acordado, observando uma mulher que tinha um coágulo na artéria pulmonar. Jack sat there watching this poor lady get sicker and sicker, and as time passed, she became bluer and bluer. Well, this woman died. She was a young woman.
And it really troubled Gibbon that he couldn't do anything about it. He said, you know, if we could only bypass the heart, bypass the circulation so that we can open up that pulmonary artery safely, pull out the clots, these patients wouldn't have to die. A ideia de criar uma máquina que tornasse isso possível estava enraizada na mente de Gibbon. Mas ele havia acabado de se casar com Maylie, a especialista de laboratório do Dr. Churchill. After his first experience at the Mass General, he went back to Philadelphia. He received good hospital appointments, and he began to practice surgery. E nada teria mudado, não fosse pela memória da noite que passara no hospital de Massachusetts, observando a morte de uma paciente. The idea of the heart-lung machine, which had come to him, haunted him, and he asked Dr. Churchill to let him come back to Boston as a surgical fellow again and begin work on the heart-lung machine. He didn't get any encouragement to do this. Churchill himself wasn't very enthusiastic about it because he didn't think he'd get anywhere. Com salário baixo e sem nenhuma bolsa de pesquisa, Gibbon dependia dos próprios recursos. He got hoses and plugs from hardware stores. It wasn't done in a pristine, shiny, chromium-plated laboratory. A lot of it was done at home. Com a ajuda de Maylie, Gibbon construiu uma bomba primitiva. Mas quando chegou a hora de testá-la, havia um problema. Precisavam de cobaias. He and his wife would do these studies originally in cats. Cats seemed to be available, especially in the back alleys of Boston, where they went out and hunted them down and collected them for their studies. Em 1953, após muitos fracassos, Gibbon conseguiu parar o coração de um gato e mantê-lo vivo com a bomba por vários minutos. Jack said that they were so overjoyed, he said they got up and danced around the laboratory. Era cedo demais para comemorar. Manter um gato vivo era uma coisa, mas Gibbon levaria 20 anos para desenvolver uma bomba capaz de sustentar a vida de um humano adulto. Em 6 de maio de 1953, 23 anos após criar o protótipo da máquina, Gibbon a usou para operar Cecilia Bevolek, uma menina de 18 anos com um buraco entre duas câmaras do coração. And on that day, he operated upon her. There was no big audience. There was a snapshot of the operation, but it turned out well. He was able to close the hole, and the patient made a very good recovery, and essentially then she had a normal heart. Com a cirurgia de Cecilia Bevolek, John Gibbon provou a si mesmo e ao mundo que o coração-pulmão artificial funcionava. E literalmente deu origem a um novo campo da cirurgia cardíaca. O que nos leva de volta a Jim Snow. Normalmente, uma operação como esta exigiria uma longa internação no hospital, mas isso mudou. Incrivelmente, apenas 3 dias após a cirurgia, o Dr. Snow foi capaz de sair do hospital com um coração saudável e apenas uma pequena cicatriz na lateral do tórax como lembrança do procedimento.